Loja do Natural. Olha, doutora Miriam. Boa noite, tudo bem? Feliz Dia da Mulher. Feliz dia pra gente. Estamos aí na luta, né? Sim, Em pleno sábado. Verdade. Eu sou aqui Feliz do Dia da Rio. Mulher. Eu sou aqui do Rio e a gente está aí hoje com o dia do desfile das campeãs, mas a gente vai ter muita gente se conectando aí. Verdade. Vamos trazer algumas informações, né? Eu vou aproveitar e vou enviar para algumas pessoas enquanto isso. Vamos lá. Vamos enviando. Tá bom, vou enviar também. Vamos tentar enviar aqui. Paulinha, Núbia. Estão chegando, né? Vamos lá, pessoal. Compartilhem, pessoal. Vamos compartilhar aí, olha. Porque são informações que interessam para todas nós. Sim. Né? Então, às vezes, você deixa de tomar uma medida necessária por falta de conhecimento. Exatamente. Então, conhecimento também é um direito, né? Sim, sim. A gente está aqui para transmitir conhecimento, compartilhar, tirar dúvidas. Não é isso? Sim, sim. Sim. E conhecimento é poder também, né? Então, vamos lá. Com certeza. Uma grande oportunidade para as mulheres. Sim. Tá? Fazer perguntas, tirar dúvidas. Estou vendo aí a doutora Evelyn, é psicóloga, ela volta e meia nos ajuda, aí, né, na parte emocional das mulheres. Qualquer dia desse vamos fazer uma live com elas também. É primordial, né? Esse apoio, né? É muito importante. Durante, pós, é Verdade. isso. Se vocês estiverem prontas para começar, a gente pode ir começando, batendo um papinho. Podemos. Levemente. Sim, com certeza. Vamos ou queremos aguardar mais um pouquinho? A gente está com 3 minutinhos aí, né? Tá entrando. Sim. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carla, eu sou advogada familiarista, já advogo há quase 20 anos, apesar da aparência de jovem, né? Mas a gente está aqui, né, para ter um papo extrovertido. Eu defendo, em especial, as mulheres, né, prevalecendo, né, sempre o atendimento humanizado, defendendo as crianças, o direito das crianças, dos menores. Em muitos casos a gente acaba observando que existe um litígio entre o casal e a criança fica prejudicada, então o melhor interesse será sempre o da criança, orientando a mulher, orientando o homem em todos os aspectos. E hoje eu estou aqui, né, com 2 renomadas colegas, advogadas. A gente está num grupo bem legal, né, de muitas mulheres. E a gente está com a doutora Márcia Alves, que é especialista em direito previdenciário, está aqui para tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos, né, de direitos que as mulheres elas têm, em especial as mulheres, né, até e em relação a tudo que a gente pode pleitear aí, né, até tendo a proteção também especial em relação à Maria da Penha, medida protetiva. Então, tudo isso a gente vai tentar abordar aqui de forma um pouco sucinta, né, para não cansar. A gente está aqui também com a nossa colega, a doutora Miriam Salem, especialista em direito sucessório no inventário, que também é uma área muito importante, né? Todas as áreas são super importantes, mas a gente precisa se atentar e procurar, né, o quanto mais um profissional capacitado, né, e habilitado a nos defender, cada um na sua área, e pedindo sempre, né? Aí a Rose dando um boa noite aí, galera. Boa noite. Hoje, né, 8 de março, é um dia muito especial. Algumas pessoas podem considerar que não seja, mas a gente sabe que todo dia é dia,
né? Mas que a gente ter um dia, né, diante de tudo que a gente já passou, né, é muito importante para a gente, né? A gente não vai levantar lá, é desnecessário. Não, é necessário sim, né? É necessário sim. É importante que a gente tenha essa homenagem, né? Porque é uma luta que vem de longa data, é uma luta constante. Doutora Bruna, feliz dia, doutora Bruna. E a gente está aqui com duas convidadas para trazer para vocês, né, a importância, né, do Dia Internacional da Mulher. Representa uma luta, né, que a gente vem aí por igualdade e direitos que a gente veio conquistando ao longo, né, desses anos. São conquistas femininas, né, e a gente está aqui para ajudar, né, no que for necessário, uma corrente. E me apresentei, agora vamos abrir aí para as doutoras e a gente tentar trazer aí, e eu vou tentar mediar dúvidas, né, que surgirem. Quem quer começar? Doutora Miriam, doutora Márcia? Posso começar? Pode, vamos lá. Então, eu vou me apresentar e vou dar a vez para a doutora Miriam e depois a gente entra nos temas, pode ser? Claro. Então, assim como a doutora Carla acabou de dizer, né, o dia de hoje é um presente para todos nós, né, poder contribuir um pouco com as mulheres, né? A gente sabe que essas pessoas que a gente acolhe, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes elas têm até mesmo dificuldade, né, o acesso à justiça, o acesso ao advogado. Então, realmente é uma grande oportunidade das mulheres se inteirarem sobre os assuntos, né, sobre os seus direitos, principalmente porque nós vamos abarcar essas questões da vulnerabilidade. Então, eu creio que né, nós, aqui na maioria, né, atendemos mulheres idosas, crianças, né, os filhos dessas mulheres, que são preciosidades para cada uma delas, né? Elas, quando estão em situação de vulnerabilidade mediante o divórcio, quando estão doentes, né, que precisam da previdência social, que é a área que eu atuo, né, na situação quando perde o cônjuge, e são diversas outras, né, situações onde a gente pode colaborar com essas mulheres. Então, como a doutora Carla disse, sou a doutora Márcia Alves, 15 anos na profissão de advogada, né, exerço com muito amor também, né, um atendimento humanizado, para acolher essas pessoas, né, em geral, que precisam do direito previdenciário. Doutora Miriam. Muito bom. Vamos lá, doutora Miriam. Boa noite, parabéns pelo Dia das Mulheres, como já disseram aí, é um presente, mas é um presente, assim, que nós temos que exercitar, né? O Dia das Mulheres nos trouxe a Lei Maria da Penha, nos trouxe uma série de direitos, mas nós temos que exercitar. Então, é o que eu faço há 30 anos, eu sou advogada há 30 anos, vocês já estão vendo que eu não sou mais uma menina, nem adianta querer mentir, né? Mas não sou mais uma menina, estou aí na estrada, já vi muita coisa, muita mulher prejudicada, homens também, né? Mas hoje o nosso foco aqui hoje são as mulheres. Então, eu estou aqui, eu sou paulista, estou em São Paulo, mas atendemos aí Brasil inteiro, né, de forma online, e quando estão as pessoas próximas de nós que nos procuram, procuramos dar o melhor acolhimento, seja online, se for pessoalmente, um cafezinho, uma água, e muitas vezes a primeira consulta é a mais difícil, né? Eu tive uma consulta que bateu recorde uns anos atrás, de uma querida cliente, que durou 3 horas, né? Ela precisava daquilo. Então, estamos aí para acolher, estamos agora, hoje, aqui neste momento, para tirar dúvidas de vocês. Então, podem escolar a doutora Carla, a doutora Márcia, e a mim também. Estamos aqui para ajudar. Verdade. Muito bom. É isso aí. Então, estamos aqui apresentadas, temos algumas pessoas ainda entrando aos pouquinhos, mas acho que a gente pode começar aí falando, né? Para não atrasar muito, não criar uma expectativa em quem já está conectado. Doutora Márcia, começa com algum tema, alguma abordagem? Sim, eu vou falar aqui rapidamente
envolvendo a questão do direito previdenciário, né, que nós sabemos que é um direito constitucional, e eu creio que em 10 minutos, até para deixar 5 minutos para as pessoas perguntarem, também algumas pessoas que vão assistir depois, né, a gente vai deixar um conteúdo valioso aqui para essas pessoas, né? Então, não mais tardar, acho que uns 15 minutos falando bem rapidinho, acho que não vai ficar cansativo. E se vocês quiserem, podem me interromper, pode cortar para passar a vez para a doutora Miriam, tá bom? Então, referente ao direito previdenciário, né, nós sabemos que hoje, especialmente, né, para as mulheres, existem várias situações de vulnerabilidade. Então, eu vou pincelar cada uma delas e vou dar um enfoque na última, que eu entendo como uma situação de maior vulnerabilidade, e vou dar as dicas onde essas mulheres vão poder anotar e usar essas dicas, né, para quando elas estiverem nessa situação de vulnerabilidade ou encontrarem uma amiga nessa situação. Então, no primeiro ponto que eu tenho para alertar para as mulheres é o seguinte: as mulheres que têm doenças graves e necessitam de isenção de imposto de renda. Então, saibam, mulheres, que vocês que tiveram câncer de mama ou algumas outras doenças graves, elas poderão, né, acionar o INSS para pedir a isenção do imposto de renda. Sabemos naturalmente que o INSS ele pode vir a negar o seu pedido e, a partir daí, será necessário judicializar para ver o seu direito reconhecido. Situações de auxílio-doença, que seria um outro ponto, né? As mulheres elas precisam ficar muito alertas com relação ao auxílio-doença, porque muitas vezes elas não sabem quais são os requisitos que o INSS analisa para conceder esse benefício, né? Já vi pessoas que não pagam o INSS e querem receber auxílio-doença. Já vi pessoas sem o laudo querendo receber auxílio-doença e várias outras questões. Então, foquem. O INSS ele vai focar na sua incapacidade para o trabalho, tá? Analisem levar laudo médico, exame, levar a receita de medicamento e a prova do tratamento. É importante ressaltar que as mulheres que o INSS considera já curadas do câncer, as mulheres que têm a sequela do linfedema, considerando que ela tira a mama e ela fica com essa sequela, dependendo, né, do trabalho que ela atua, que ela desenvolve, se for um trabalho braçal, muito provavelmente ela vai conseguir um período maior de auxílio-doença, tá? Então, o que acontece? As mulheres, elas veem uma negativa do INSS e elas deixam de pedir um recurso, solicitar um recurso, procurar um advogado ou entrar na via judicial. Então, mulheres com linfedema, saibam que vocês possuem direito, né, a pleitear esse benefício de auxílio-doença. As mulheres, um outro ponto, as mulheres com aposentadoria por invalidez, elas podem procurar, caso necessitem de acompanhantes, né, para manter ali a sua vivência, né, na medida que precise de alguém próximo para caminhar, mesmo que seja dentro de casa, para tomar um remédio, para ajudar a dar uma comida, para tomar banho, o que for. Eu gosto de explicar assim mais detalhado, porque às vezes a pessoa fala, será que eu tenho que contratar um acompanhante? Não, às vezes você só tem um familiar na sua casa que tenha que te auxiliar para esses cuidados domésticos, pode ser que venha conseguir os 25% a mais na aposentadoria por invalidez. Então, tem que pleitear com o laudo, com a descrição, né, de que a pessoa precisa de acompanhante. Então, agora indo já para o final, né, porque conforme eu falei, o último é o que eu vou dar um enfoque maior. A gente teve uma vitória recente, que é o salário maternidade, né? Ele foi ampliado para categorias de seguradas. Então, as trabalhadoras, carteira assinada, as empregadas domésticas, as empregadas avulsas, elas já tinham esse direito. E as outras estavam descobertas no quantitativo de carência. Ou seja, as primeiras não teriam carência
E as últimas, que são as que foram incluídas agora, né, as contribuintes individuais, as seguradas especiais e também a segurada facultativa. Ela foi incluída agora nessa isenção de carência também. Foi incluída recentemente, se eu não me engano, no final de final de 2024. E à medida que a alteração, né, do formato, né, alteração da legislação, da regra em si, ainda demora, né, para ela entrar num costume, as pessoas terem conhecimento. Então, mulheres, as mulheres grávidas, elas têm que fazer a contribuição, pelo menos uma contribuição, para que quando esse bebê nasça, ela tenha direito ao salário maternidade. As mulheres que, porventura, tiveram lá atrás, que elas não sabem contabilizar, né, o período de graça, a qualidade segurada, que tem crianças de até 5 anos de idade, elas precisam procurar um advogado previdenciarista na sua cidade, né, um especialista da sua confiança, para fazer esse cálculo, para ver se ela tem direito à revisão do salário maternidade. E conforme eu falei, a situação que eu vejo, né, para tratar aqui por último, com uma situação de mais vulnerabilidade, é quando a mulher ela perde o cônjuge, né, quando ela perde o companheiro. Então, além da questão afetiva, né, além daquela dor, daquela tristeza, de tudo que a mulher passa, né, com a perda do seu companheiro, ela fica sem aquele valor para pagar as contas, porque eles mantêm um padrão de vida e há uma queda com a perda desse cônjuge. Inclusive, depois de 2019, com a reforma da Previdência, esse valor também teve uma queda. Mas nem por isso a mulher vai deixar de pleitear a sua pensão por morte, né? Ou o homem que vier a perder a sua esposa ou companheira. Então, indo para essa questão de mulheres que perdem os seus companheiros ou seus esposos, mulheres saibam que, apesar de ser um momento delicado, um momento que a gente não quer se preparar para isso, a gente não quer antecipar documentações, mas a prevenção é o melhor remédio. Então, você tem que saber o que o INSS te exige nesses momentos. Por quê? Eu vejo muitas mulheres passando 10, 20, 30, 40 anos com um companheiro, mas quando ela precisa da pensão por morte, ela não tem nenhum documento para provar que ela ficou 40 anos com esse companheiro. Então, ela precisa ter a documentação dos 2 últimos anos de vida desse cônjuge. Ela precisa ter a prova do domicílio em comum, ou seja, um comprovante de residência no nome de cada um. Ela precisa de provar uma conta conjunta, que é um documento que o INSS aceita. Ela precisa comprovar, se for o caso, ali a declaração do imposto de renda. Ela precisa comprovar ali talvez um plano de saúde em comum, né, que os dois tenham ali em conjunto, um plano funeral, ou aqueles planos menores, né, que são planos assistenciais, provas de serviços, né, ali da comunidade em comum, as testemunhas, tudo mais, né? Filhos em comum com a certidão de nascimento ou casamento. Essa mulher deve procurar fazer o registro de óbito para que ela saia como declarante do óbito, para que saia tudo certinho. As pessoas não sabem, mas existe essa burocracia. Ela tem que chegar lá no cartório e ela tem que declarar ali que ela é companheira. Ela tem que ir lá ser a pessoa onde o tabelião vai tomar, o escrevente vai tomar nota que ela foi a declarante do óbito. Tá? Para quê? A gente sabe que os processos eles são demorados. Então, se ela se antecipar, né, já tem o transcurso do processo do INSS e tem o transcurso do processo na Justiça. Se ela se antecipar e fizer tudo certinho, pode ser que ela já seja aprovada no INSS e já não perca tanto tempo, já venha receber logo o seu dinheiro, né, o seu direito. Assim aconteceu com uma mulher que o marido dela trabalhava, se eu não me engano, era com Urb na época, e no INSS, alguns anos atrás, o servidor falou para ela, olha, vai dar muito trabalho para você fazer a prova de que você era companheira, pede só para o seu filho. Aí, assim, ela fez, pediu só para o filho. O filho completou 21 anos agora, em 2024,
e ela já tinha até esquecido dessa possibilidade. Então, a única renda que eles tinham, já que, né, tinham perdido o provedor da família, era essa renda da pensão por morte. E agora, com esse passar de todos esses anos, é que ela está pedindo, né, com a documentação, com testemunhas, a pensão por morte para ela. Ou seja, sempre fiquem alertas, né, a essas informações que hoje é de grande veiculação, né, as informações na internet, né, sempre estudem esses assuntos porque isso vai ajudar vocês. E, por último minuto, né, falar das mulheres que são que querem a pensão por morte, mas são ex-mulheres, ou ex-mulher do falecido. Ou seja, ela é separada de fato, ou é divorciada, ou ela é separada, fez a separação judicial. O que ocorre? Ela precisa ali não guardar aquele papel ali, certidão de casamento, como se ele viesse a falecer e ela viesse conseguir a pensão. Porque muitas vezes acontece isso, eles se afastam e a mulher fica guardando aquele papel, como se aquilo ali fosse gerar algum direito para ela. Não, ela precisa comprovar perante o INSS que ela recebe ainda alguma providência, alguma pensão alimentar daquele ex-marido, que aí automaticamente ela vai receber essa pensão por morte, vai ser muito mais fácil. E se essa pessoa tiver um outro relacionamento ou um outro casamento, elas vão dividir a pensão. Então, hoje a gente não consegue abarcar muita coisa, né? Uma live rápida, mas eu continuo aqui para tirar as dúvidas e, se precisar, eu retorno com as informações, tá bom? Muito obrigada, doutora. Agora a gente dá a voz aí para a palavra à doutora Miriam. Vamos falar um pouquinho aí de sucessões, planejamento sucessório. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê aí no direito de família, né, muitas mulheres, né, extremamente dependentes do companheiro, do marido, e muitas das vezes, com falecimento, sequer, né, possuem um comprovante de residência em seu nome, né? Isso dificulta para uma série de questões, a questão do óbito, como a doutora falou muito bem, falou em relação a fazer a própria companheira, esposa, declarar, né? Ser a declarante no óbito, isso também é muito importante. Então, vamos lá, doutora Miriam. Então, a doutora Márcia aí falou brilhantemente, aprendemos aí um pouquinho com ela, e agora vamos aprender outras coisas que talvez, né, muita gente não sabe, quem sabe já vai, às vezes até sabe, mas esqueceu e não exercita. Então, verdade, vamos lá, né? Vou falar também para vocês um pouquinho de medida protetiva, queria dar os cumprimentos para os pais, falando em violência e em medida protetiva, temos que lembrar, né, são tantas que acontecem, são exatamente 4 mulheres, né, que são assassinadas diariamente no Brasil, tem uma infinidade, eu não me recordo agora o número, mas que são espancadas e estupradas, né, por pessoas que um dia elas tinham confiança, né, então os pais da Vitória aí, que faleceu brutalmente, né, assassinada, uma menina, nem era uma mulher, né, com 17 anos, enfim, muito triste, né, nossa solidariedade aí para os familiares dessa moça, né? Claro. E vamos lá, gente, falando em medida protetiva, foi um passo muito importante que as mulheres conseguiram, essa medida protetiva, na verdade não é só para mulheres, é para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, mas nós não precisamos falar que nós somos mais vulneráveis do que os homens, né? Porque a nossa força física é menor, e por essa e tantas outras coisas que durante milênios, né, que a gente vem sendo aí oprimida, sendo a parte tida como mais fraca no intelecto, que não é verdade, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho das formas, né, dessas medidas protetivas, porque as agressões podem ser físicas, podem ser emocionais, né, psicológica, violência financeira e violência espiritual. Acreditem, mas eu creio que se nós formos falar isso daqui a uns anos, teremos outros tipos, né, infelizmente. Mas a medida protetiva está aí para proteger exatamente, né, essas mulheres, às vezes as crianças, né, os seus filhos que estão
psicológicos, e às vezes até mãe da mulher que mora junto, e eu já vi casos de mãe do marido mesmo, do agressor que agredia tanto a esposa quanto a mãe. Então é muito difícil, né? Agressão física não precisamos discorrer muito sobre ela, né? Que nós já sabemos. Não só ele te xingar, mas te agredir mesmo, te dar um tapa na cara, um soco, puxar teu cabelo, te empurrar, né? Mais claro do que isso, impossível. E a psicológica é aquela que te põe todo dia para baixo, te xinga, porque eu sabia que você é uma burra mesmo, que você não dá conta disso, você foi lá, etc. Né? A violência financeira hoje está muito em moda, né? As mulheres um pouquinho mais velhas, mais experientes, e que também já fizeram um patrimônio, né? Serem assediadas por homens mais jovens, né? E que se colocam ali. Gente, é inacreditável o número de mulheres que nos procuram, que foram golpeadas, digamos assim. Transferiram 20, 30, 40 mil reais para essas pessoas, algumas foi aos poucos, outras foi de uma vez só, para abrir uma empresa que não foi colocada no nome dela. Então, assim, você não precisa ter o conhecimento de todas as coisas, né? Mas se você for fazer uma sociedade com uma pessoa assim, procure um advogado da sua confiança, um contador da sua confiança, porque os golpes estão aí a todo momento, né? Eu tive recentemente também uma senhora, acreditem, gente, de quase 90 anos, que se casou muito jovem. Então, veja bem, o quanto que essa mulher se empenhou e se esforçou, né, pela família dela, para criar os filhos e para agradar esse marido, e o quanto que ela aguentou desse marido, que era sempre, ela trabalhava junto com ele, de igual para igual, na mesma empresa, mas para ela comprar um shampoo era um terror. Né? Enfim, mas eu acho que você já aguentou tanto que perto de 90 anos você não quer mais se divorciar. Você já acostumou, você fala, vou ficar por aqui, e seja o que Deus quiser, né? Mas essa mulher, né, me procurou, né, para se divorciar, e uns diziam que não era ela que queria, que eram os filhos, porque queriam pegar o patrimônio. Então, eu procuro muito esse atendimento humanizado, não só falar, mas exercer. Então, estar ali com a pessoa, olhos nos olhos, tomando uma água, tomando um cafezinho, um suco, a gente entra, né? Se coloca no lugar da pessoa e entra um pouquinho, não tem como não ser invasivo, né? Nesse momento, você entra ali, conversa com a pessoa, e essa mulher, eu falei, não, por que a senhora quer se separar nessa altura da vida, né? É desagradável até falar, olha, a senhora vai mais uns anos, a senhora, né, não vai existir mais, coisa assim, mas eu perguntei para ela, a senhora realmente quer? Como que ela falou? Falei, porque ela falou, olha, eu só quero uma coisa com esse divórcio, é ter paz. Então, gente, assim, né? Qualquer momento, entendeu? Então, assim, é tudo, né? Porque ela ficou ali anos e anos e anos, e foi feito, ele fazia que ela ia perder tudo, que ela não teria aquilo que ela estava acostumada a ter, mas, enfim, o divórcio foi feito, e ela está com todos os direitos dela, ele não deixava nem ela saber o valor da conta da luz. Isso é violência, gente. Isso é violência. E eu tive uma outra mulher que ele não acreditava, a crença dele era diferente da dela. E ele não deixava ela sair para frequentar, para ir na igreja que ela queria, para se reunir com os amigos daquela religião. Então, isso também é uma violência espiritual, né, digamos. Até que o dia que ela conseguiu se livrar, ela falou assim, doutora, foi o que eu falei para ele na porta do fórum, me deixa com meu Deus e fica com seus capetas, entendeu? Então, é uma coisa que a pessoa vai levando, né, não tirando e nem discriminando nenhuma religião. Você, mulher, tem o direito de escolher. Sim. Né, e fazer valer a sua escolha. Então, busque auxílio, busque ajuda, entendeu? Se você está passando uma dessas formas de violência, cuidado com o seu dinheiro, né, que você acumulou, tá? E outra coisa, muitas pessoas estão nos ouvindo, e quem não está ouvindo agora poderá ouvir depois. A medida protetiva foi assim, um marco muito importante, né? A Lei Maria da Penha foi um marco muito importante para as mulheres. Então, nesse
presente, nesse direito tão reconhecido nosso, algumas pessoas fazem uso indevido. Né? Então, a pessoa vai ali na delegacia, porque você não precisa levar provas. Presta atenção, se você está numa situação de violência, você não precisa levar provas, fala assim, olha, eu estou com um filme aqui, ele me xingou, ele me bateu, eu trouxe a vizinha. Não, no momento da concessão da protetiva, basta você falar que você está com medo. Então isso, qualquer um pode chegar e falar que está ali com medo, né, de uma situação e é concedida uma protetiva. Só que essa protetiva, depois ela poderá ser revogada se aquilo não se comprovar. Eu tive um caso recentíssimo, este ano ainda, né, que é uma colega, inclusive uma advogada, mas ela fez uma protetiva contra o marido, né, que não tinha cabimento, entendeu? Então, não foi provada, então a pessoa faz para quê? Para receber ali alguns benefícios, mas vamos usar com responsabilidade, vamos usar com verdade, né? Porque depois poderá ser descoberto e você poderá até sofrer aí algumas sanções. Então, está sendo realmente sofrendo essa agressão? Não precisa ser só contra o marido, porque às vezes o marido morre e os filhos dele passam a te infernizar. Né? Porque não querem dar herança, no direito sucessório a gente vê muito isso, quer que você desocupa a casa. Então, assim, a casa que vocês moram, mesmo que vocês tenham mais de um imóvel, ou que só tenham aquele onde vocês moram, é o abrigo da família. Quem é a família? Você e ele e os filhos em comum que vocês tiverem, o filho dos dois. Tá. Ele morreu? De quem é essa casa? Primeiramente, do cônjuge sobrevivente. Como nós estamos falando agora, é da mulher. Isso se chama direito real de habitação. Então, não permita e não saia da casa. Procure, se estão te pressionando para sair, imediatamente procure um advogado. Né, que seja da área, que seja um familiarista, que conheça o direito das sucessões, ele vai conseguir uma medida emergente, uma liminar, uma antecipação de uma sentença, né, de tutela, que a gente fala, para te deixar na casa. Até quando que você pode ficar na casa? Até você morrer. Ah, mas ele tem filhos. Ótimo. Entendeu? Ah, mas a filha dele fala que ela vai morrer primeiro do que eu. Infelizmente, é o que está na lei. Né? Infelizmente para a filha, né? No caso aí do falecido. Então, assim, faleceu, a doutora já falou, tem aí alguns seus documentos, vai buscar no INSS, tá? Se ele era aposentado, vai passar a pensão por morte para você. Se não era, também um previdenciarista sabe o que fazer para que você receba. Então, você já tem um dinheirinho e você já tem a sua casa. Tá? Se a casa for de aluguel e etc., você vai ter que continuar pagando e tal. Mas se a casa é própria, tá? É a residência da família, você tem esse direito real de habitação para ficar na casa. Outra coisa, se você mora numa casa, aí nós estamos falando de morte, né? Morte do agressor ou do marido que não era agressor, né? No caso. Se vocês se separarem, se o marido for agressor e a casa for só dele, você conheceu, ele já tinha aquela casa, você foi morar ali com ele, você pode pedir uma medida protetiva para ele sair da casa? Sim, você pode e deve. Não, nós não estamos falando aqui do direito de propriedade. O direito de propriedade é dele, mas o direito de morar na casa é seu. Todavia... deixa eu só completar, só para a gente reforçar isso bem, se alguém tiver dúvidas, vai fazendo aí para a gente, que a gente no finalzinho vai respondendo. Eu vou anotando aqui e a gente vai respondendo. Pode continuar. Ok. Então, vamos lá. Se você, quando você vai fazer a medida protetiva, você pode ir no judiciário ou numa delegacia, tá? Independente de boletim de ocorrência, de registrar a ocorrência, você pode pedir uma medida. O delegado, se for um caso muito iminente, que a pessoa está correndo risco de vida, correndo risco de agressão iminente, ele mesmo pode conceder. Isso, desde 2019 para cá, o delegado pode conceder. Antigamente era só para juízes, mas agora delegados também podem conceder. Se você
está na área da família, já com o processo em andamento para resolver guarda, pensão ou qualquer outra coisa, esse delegado vai encaminhar essa protetiva para o juiz, que ele vai reforçar a que ele concedeu ou vai conceder se ainda não foi concedido. Nesse momento, tem que pedir, por isso que você precisa de um profissional. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Se você de toda forma não conseguir arcar com um pagamento, procure um advogado do Estado. Nós somos advogadas, estamos aqui, e a advocacia é o nosso ganha-pão, mas nós temos que ser honestas com você. Você não tem mesmo, não tem como pagar? Procura um advogado do Estado. Não fique desacolhida, desassistida nessa parte. Então, nesse momento, você vai pedir o quê? Que seja determinado que a moradia naquela casa faz parte da proteção. Por quê? Quando um casal se separa, quando o imóvel é dos dois, tá? Vamos supor que ninguém agrediu ninguém, simplesmente quiseram se separar, se separaram, o imóvel é dos dois. A quem fica morando? Ah, eu fico porque está perto do meu trabalho, tal, e o outro sai. Aquele que saiu de casa, ele tem o direito de receber a metade do valor do aluguel daquele que ficou. Tá? Então, o marido que saiu, a mulher que saiu, vai cobrar. Num caso de violência doméstica, de agressão, que a mulher tem uma medida protetiva, se estiver constando que a proteção faz parte, que o imóvel, a moradia ali faz parte da proteção, a mulher não vai pagar aluguel. Tá? Então, você vê que são diversos benefícios que você pode ter aí numa medida protetiva, tá? Você pode, inclusive, ter direito a saque no FGTS, tá? Dependendo de como foi concedida essa medida, você pode ter direito, né? Uma coisa que bem básica, né? Que acho que quase todo mundo sabe, mas eu acho que eu não falei. Você tem o direito, se você, eu estou falando muito de ficar, né? Estou vendo aí, né? A doutora está fazendo as perguntas, mas sim, já vou logo falando, pode sim. Às vezes eu tenho caso que a mulher não foi agredida, foi o filho que foi agredido. Né? Então, assim, e de uma forma muito desgastante, entendeu? Foi uma violência sexual, então existem medidas para impedir o agressor, tanto da mulher, ou da sogra, né, da mãe dela, ou da mãe dele, como eu falei aí, ou das crianças, né, que estão ali, né? Tem casos até que a mãe é a madrasta da menina, né? Mas ela viu o pai abusando da própria filha. Então ela pediu para ele sair e ela ficou na responsabilidade da filha porque a mãe era falecida. Então, gente, é uma gama, não dá para falar de tudo agora, né? Não. A gente quer informar vocês, a gente quer que vocês se saiam bem, acho que meu tempo tá esgotando, né, doutora? Quantos minutos eu tenho? Doutora, pode ficar à vontade, que aí no final eu faço vou reforçar alguns tópicos, como se a doutora está explanando bem, então vamos continuar. E aí eu vou reforçar só alguns tópicozinhos, que é para crescer lá no finalzinho. Tá. Vamos fazer assim? Pode ser? Pode falar. Com certeza. Então, o que a gente quer é que vocês saiam dessa live, não só para uma live, não tinha nada para fazer, não é isso. Para você sair daqui empoderada de informação. E que você folga, né? Sim, com certeza. Informação é poder e você vai utilizar. Só saber não adianta. Não. Tá? A gente sabe que a gente não deve comer doce, a gente deve fazer aquele regimezinho básico para ficar bonitinho, magrinha, mas se não pôr em prática não adianta. Então, procure o seu direito. O direito tem uma máxima que fala assim, o direito não protege aos que dormem, aos que não fazem nada, entendeu? E uma das maiores formas de controle que os homens têm sobre nós, gente, na verdade são vários, eu acho que o emocional é um dos piores, né? Mas o emocional, quando você tem dinheiro, você vai se tratar, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psiquiatra, você se vira, né? Agora, você não ter dinheiro, você não falar, eu não vou sair dessa casa porque amanhã eu não vou ter dinheiro para dar leite para os meus filhos, amanhã eu não vou poder ir na padaria comprar o pão para pôr na mesa. Então, assim, uma das maiores formas de controle dele é o financeiro, entendeu? Não, isso não é de direito, gente, mas é para a vida. Mulherada, se mexe, faz alguma coisa, não fique dentro de casa só. Você faz um bolo para vender, se vira, vende para as amigas, monta na garagem da tua casa, na garagem da amiga. Ah, mas não sei cozinhar, mas sabe costurar, então monta um negócio de costura. Faça dinheiro.
faça dinheiro, e você não precisa aqui falar assim, olha, hoje eu ganhei 200, amanhã eu vou ganhar 250. É seu. Entendeu? Ele não estava mantendo a casa, então deixa ele mantendo, compra alguma coisinha ali, entendeu? Mas isso é principalmente se você já tem um relacionamento meio que abusivo, mas você está vendo se melhora, está fazendo aí suas orações e tal, mas tenha a sua reservinha, faça alguma coisa, não acredite que você não presta para nada, não acredite naquilo que ele te faz acreditar todos os dias, que você é uma inútil. Não, você não é inútil, tanto que você está aqui ouvindo essa live para melhorar aí a sua vida, para melhorar aí a vida até de outras pessoas. Essa live vai ficar gravada, doutora? Vamos gravar, né? Vamos deixar gravado e depois a gente encaminha. Né? Depois vocês enviem essa live para suas amigas, porque o que nós queremos é isso, que as pessoas saibam e que as pessoas ajam. Se precisar de nós, estamos aqui, nós vamos prestar toda a assessoria que vocês precisarem. Tá? Agora, você já tem um advogado da sua confiança, já está no seu caso, vai lá com ele, não tem problema. Mas haja, entendeu? Saia da inércia. Você precisa estar atenta a esses sinais. Você, às vezes, não notou os sinais. Entrou num relacionamento abusivo. Tá, e agora? Agora você vai ter que sair. Você tem que sair com o mínimo de sequela possível. Então, se informe. Primeira coisa, se informe dos seus direitos e já começa a agir amanhã um pouquinho, depois outro pouquinho, e assim você vai indo até que você consegue se livrar disso, ou às vezes até consertar, não sabemos, tá? Uma outra coisa que fala, tá, vou sair daqui, dessa casa, mas e se ele voltar? Muitos casos que volta, tá? Mas se você comprovar que ele voltou, que ele te ameaçou, ele será preso. Entendeu? A gente tem que confiar um pouquinho na justiça. A gente vê muito absurdo por aí, mas não deixe de voltar lá quem te deu a medida protetiva. Se você já está com processo por um advogado, ele voltou e me ameaçou. Entendeu? Porque infelizmente, não estou falando de homens com modo geral, não. Tem mulheres que têm maridos maravilhosos, né? Graças a Deus. Mas quem está em um relacionamento dessa natureza, você precisa ficar ligada no seu direito, precisa ficar esperta, né? Para quê? Para que você possa agir, avisa a pessoa. Se o seu marido tem porte de arma, tá? O porte de arma dele vai ser suspenso. Entendeu? Então ele vai se ele for pego com uma arma, a arma vai ser tirada dele, porque ele não terá mais. Aqui estão perguntando, né, doutora, aí se o agressor, se o agressor tem que pagar o aluguel, muitas vezes se ele for o agressor, ela não precisa pagar o aluguel? A dúvida é essa. Sim. Posso até fazer um adendo? Posso até fazer uma adendo também em relação a essa isenção do pagamento. Porque, assim, o direito ao recebimento do aluguel é de ambas as partes, tanto do homem quanto da mulher. Sim. Então, existe na lei algumas possibilidades de isenção nessa compensação por ocupação para moradia. Uma delas é o que a doutora muito bem explanou, que é em relação à proteção da medida protetiva. Isso pode sim isentar, não é, doutora? Se eu estiver equivocada. Sim. Mas tem que constar expressamente. Quando a gente vai fazer o pedido da medida protetiva, a gente tem as duas opções, conforme ela falou. Uma é aquela da gente entrar judicialmente através do advogado, a outra é fazer um boletim de ocorrência e é basicamente 100% você conseguir devido à veracidade, né? A gente tem que tentar proteger e depois desqualificar se for o caso. E aí, nesse caso, a gente pede o afastamento do lar do agressor, ainda, né, que a propriedade não seja sua. Se esse bem foi adquirido antes da constância do casamento ou da união, né, a gente não vai estar discutindo a propriedade, porque a separação é um direito potestativo, é um direito que qualquer uma das partes ela tem. Se eu desejo me separar do meu marido hoje, e ele diz, eu não vou sair de casa, a casa é minha, fica a dica, ele vai sair. Porque o que você vai estar discutindo não é a propriedade, é o direito de moradia, muitas das vezes tem um filho, e essa questão da vulnerabilidade da mulher, de estar sendo agredida, às vezes fisicamente ou às vezes emocionalmente. Porque a casa é minha, eu não vou sair daqui. Então, tem muito essa fala, né? O homem, a casa é minha, daqui eu não saio, eu construí, daqui eu não saio. Pode ter sido construída antes do casamento, mas ele vai sair sim, se a gente conseguir
né, me corrija, mas se a gente conseguir comprovar que existe realmente esse abuso, essas agressões, o homem vai sair, sim, estando expresso, como a doutora Miriam falou, né, esse pedido de afastamento do lar. E aí, por conta, né, dessa agressão, né, dessa medida deferida, a possibilidade de isenção, sim, no pagamento do aluguel. Não é isso, doutora? Sim. E agora, ele poderá cobrar o aluguel? Poderá cobrar, tá? Pode. Aí aquele juiz vai avaliar se realmente esse aluguel não precisa ser pago. Exato. Se a medida protetiva foi confirmada, se os fatos ditos pela mulher, né, foram confirmados, as provas apareceram, porque você não precisa comprovar no primeiro momento, mas depois você precisa. Né? Senão seria uma fraude, qualquer mulher iria alegar e ficar na casa sem pagar, né? Mas se for tudo comprovado, a mulher poderá sim ser isenta desse pagamento. E se essa mulher está com medo, ela fica renovando por tempo indeterminado? A medida protetiva, pode responder, doutora, desculpa. Não, pode responder, doutora, faz favor. A medida protetiva, ela não tem prazo. Geralmente, o juízo ele concede 60 dias, 90 dias, e ela só vai findar, né, se você entrar com o pedido, né, para que ela finalize. Mas a todo momento ela pode ser renovada, em especial quando se tem partilha de bens. Nesse caso aí, o homem tem direito à propriedade em conjunto com a mulher. Então, enquanto houver a necessidade, né, dessa moradia até que seja concretizada a partilha, sim, a medida ela vai sendo renovada de tempos em tempos. Esse afastamento, ele também não precisa ser só através da medida protetiva, mas aí é um outro assunto que a gente pode abordar quando a gente falar em divórcio, né? A Rebeca está perguntando, e quando o marido some, o que acontece com a casa? Gente, eu gravei um vídeo disso ontem. Até falei assim, no vídeo assim, não foi publicado. Vamos brincar um pouquinho. Se o marido some e ele é um agressor, graças a Deus. Graças a Deus, Mas tem mais, gente. Tem mais. Se o marido some e a casa é de vocês dois, tá? O marido sumiu, desapareceu, eu até gravei ontem, eu não trago ele de volta, se for agressor, graças a Deus, né? Eu não trago ele de volta, mas eu te ajudo a ficar com a casa. Gente, nós temos a usucapião familiar. Olha, meninas que estão nessa live, gravem isso. Separou, amigável ou não, fale com as suas amigas, se tiverem dúvida, nos chamem, mas preste atenção, 2 aninhos só. Tá? Não voltou, não fez a partilha, não comprou sua parte, não vendeu a dele, usa o capião familiar, 2 anos e a casa será sua, entendeu? Então, presta bem atenção, sumiu, tem uns que não voltam, gente, nem quando eles se apaixonam por outra, eles não voltam nem para buscar as roupas. Olha. Eles compram tudo novo, entendeu? Então, pode chorar, se esperneia, arrumar outro, mas presta atenção, usucapião familiar, não esquece desse termo, porque a usucapião é 15 anos, 10 anos, 5 anos, entendeu? Mas a usucapião familiar, 2 aninhos só, que você tiver sem o sujeito, e aí, pimba, ganhou a casa. Doutora Miriam. Doutora, não dá para prender esse marido aí em algum lugar? Vamos arrumar um cativeiro. Doutora Miriam. E garantir a moradia da mulher e dos filhos, olha aí. Pois é. Eu sou previdenciarista, mas eu já fiz uma vez o direito real de habitação e me veio à memória uma questão. Me parece que essa mulher com o direito real de habitação, ela não pode ter um outro marido, um outro companheiro nessa casa. Existia isso no regramento e eu queria confirmar com vocês. Não, doutora, não. Ela pode sim ter outro companheiro, tá? Porque senão a mulher ficaria impedida de prosseguir a vida dela, né? Conforme diz aí, vida que segue, né? Então, ela pode ter outro companheiro e ficar na casa. O que tenho visto alguma coisa as pessoas espernearem, mas não dá certo, sobre o direito real de habitação, é o seguinte: a pessoa que morreu e que deixou para outra, vamos dizer assim, já estava em direito real de habitação. Porque o direito real de habitação, ele é personalíssimo, ele não se transfere, né? Então, assim, a mulher do sujeito morreu.
Então, ele estava em direito. Os filhos, inclusive, como ele não era muito bom marido, já tinha lá umas namoradas fora e a mãe sofreu muito, os filhos ficaram contra ele e queriam a casa. Mas não, ele fez valer o direito real de habitação dele e ficou expresso no inventário da esposa dele, que faleceu. Tá? Daí ele arrumou. Se ele falecer, não transmite para nova companheira. Não transmite para nova, porque o direito real de habitação era dele. Tá? Agora, se ele tivesse ficado em outra casa, que ele não tivesse direito real de habitação, aí essa mesma companheira, em condições idênticas, teria direito. Entendeu, doutora? Mas assim, quanto a arrumar, não só a doutora, se a doutora está com uma dúvida dessa, imagina o público geral, né? Então, assim, você porque também não vai haver fiscalização se essa pessoa está com relacionamento ou não. Sim, é como as pessoas têm uma crença popular aí erradíssima, né? Você vai dizer com propriedade, doutora. A pessoa falava, não, se você casar, você perde a pensão por morte. Né? Hoje é assim, as pessoas têm essa dúvida. Infelizmente. Né? Então, eu falo, não sou previdenciarista, mas você não perde, não, entendeu? Deixa eu só interromper um pouquinho aqui, a gente está aí com 9 minutinhos e cai, né? Então, a gente, de repente, pode começar a encerrar ou perguntas, né? Eu queria só fazer umas colocações, como eu estou aqui meio que mediando, em relação ao que a doutora Márcia falou e a doutora Miriam falou. Posso? Quer falar mais um pouquinho? Não. Sim, não. Pode prosseguir aí, doutora. Deixa eu só falar. O que eu acho mais importante e o que eu oriento hoje, né? O amor, ele está no ar, né? Então a gente casa por amor. Mas o que é importante, né, dentro de uma relação, é difícil a gente falar isso, mas é super importante. Casamento é contrato. Então ele é um contrato. Seja ele verbal, seja ele escrito. Então, qual é a melhor opção? É estabelecer antes, né, de juntar lá as roupinhas. Por quê? Você evita conflitos, né? Lá na frente vem os filhos, vem a casa, vem o cachorro, vem o talher. Então, assim, é muito desgastante. Então, assim, a gente tem que tentar, né, da melhor maneira possível, orientar aos casais, né, novinhos, os medianos, os mais idosos, qualquer casal, né? Seja de qualquer idade. O casamento, ele é um contrato. Então, assim, quanto mais, né, a gente colocar isso por escrito, né, é melhor. Procurar um advogado, a gente faz um pacto, faz uma escritura de união estável, porque isso fica estabelecido, né? Hoje eu resolvi casar com separação total de bens, passou 10 anos juntos, resolveu unir. Você vai lá e modifica, né? Porque você vai concretizando aquela relação e estabelecendo os limites, né? Do que pode, do que não pode. A mulher, ela é muito frágil, né? A mulher, geralmente, ela é mãe. Geralmente, ela abdica da sua profissão, seja, às vezes, parcial, né? Ainda que parcial. Então, isso é um prejuízo muito grande para nós mulheres, né? Porque a maternidade nos obriga, né, a isso, o sentimento nos obriga a isso. Então, é super importante. Você vê aí casais no direito previdenciário, a mulher não tem um documento para pedir a pensão do marido. Então, assim, você tem que ter isso. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Antes, durante o casamento. Então, a mulher, ela está desamparada desde o início, né? Amamenta, troca fralda, cuida da casa, cuida do marido, é mulher. Então, assim, é importante que a gente estabeleça isso no início do casamento. Porque geralmente isso não vai partir do homem, né? Porque para o homem é tudo mais fácil, é tudo mais cômodo. Eu não vou falar que 100%, né? Mas a grande maioria, as pesquisas estão aí. Por isso a gente tem um Dia Internacional da Mulher. Por quê? Para a gente comemorar as conquistas que a gente, né, conseguiu conquistar dia após dia. A luta é diária, é todo dia. Entendeu? A gente organiza. Muitas mulheres, eu tenho uma babá, eu tenho uma assistente. Mas quem está gerindo isso geralmente é a mulher. Então, a mulher, ela é sobrecarregada. Contrato, gente, vamos lá. Casamento é contrato. E aí até de namoro, né, doutora? A gente evita todos esses problemas, né? E aí,
o direito real de habitação, falou. A medida protetiva não tem prazo, falamos. O direito à separação é potestativo, afastamento do lar, tem que estar, vamos aí reforçar, né? Tem que estar lá no pedido, né, da medida protetiva. Vamos falar uma coisa rapidinho aqui. Medida protetiva, ela pode conceder Bolsa Família para a família lá? Acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Eu não sou até facilita. É um dos direitos, né, da pessoa que tem a medida. Doutora Márcia, quer falar 2 minutinhos? Que eu acho que dá tempo. Então, eu creio que sim, pelo registro, né? Através de registro, para essa mulher não ficar desamparada, né? Sim. E essa área é mais voltada para a medida protetiva. O CRAS também ele dá uma boa assessoria, né? Para essas mulheres. Então, o local que tiver delegacia da mulher, principalmente, porque ela vai ter um acolhimento muito melhor, e fazer todos os registros, fazer constar. Procurar a ajuda de um advogado, né, uma amiga, alguém que possa auxiliar para poder registrar tudo lá na delegacia. Tá bom. Doutora Miriam? Olha, acho que a gente já está se despedindo, né? Eu queria agradecer a presença de todos, queria falar que a gente está à disposição de vocês aí, quem não conseguiu perguntar agora, às vezes depois que acaba a live é que vem a dúvida, né? Mas estamos aqui, gostaria de já convidar as doutoras para nós marcarmos aí uma outra live para falar um pouco daquelas mulheres que não estão tão vulneráveis financeiramente. Como ela pode fazer um testamento, um planejamento, é uma coisa que vai também agregar bastante aí para a mulherada. O planejamento sucessório, né? Tem isso também. Casou, durante o casamento, planeje. Isso é muito importante. Guardar documentos, tirar cópia. Isso não é querer o mal do outro, não. Isso é se resguardar, né? Com certeza. É resguardar você e os seus filhos, né? Porque geralmente no casamento tem os filhos. Sim. Então a gente precisa estar documentado. Antes, durante e o depois. Depois. Né? Bem um sorriso, então, assim, que eu vou fazer um print. Vamos lá. Dia Internacional da Mulher, gente. Olha isso. Sábado à noite, 19 horas. Fiz. Obrigada, gente. Boa noite a todos, viu? Muito obrigada pela presença. Obrigada às doutoras. Acrescentou até para mim, imagina para o público. Verdade. Pois é. A gente que não é previdenciarista aprendeu um pouquinho. Faltou tempo para falar tudo. Várias lives. Vamos marcar, de repente, uma por semana. A gente escolhe um dia e vamos convidando. Vamos sim. Tá bom, gente, olha. Grande beijo a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, doutoras. Um bom fim de semana para vocês. Tendo dúvidas, manda pra gente. Feliz Dia das Mulheres. Feliz finalzinho de dia. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Vamos, ela deixa eu Bom dia. Acho que tem que ir, não sei se tem que sair. Coloca nos 3 pontinhos.